Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Estamos começando um novo livro hoje, o livro de Jó, capítulo 1 ao capítulo 4. Que Jó é citado na epístola de Tiago, capítulo 5, verso 10 e 11, fala sobre a paciência de Jó. E nós vamos aprender muito com esse livro, inclusive o motivo que ele teve essa provação, do qual Deus permitiu que acontecesse na vida dele. A primeira coisa que a gente aprende nesse livro é que não existe duas forças no universo. Deus é a força. O diabo tem que pedir licença para Deus. Jesus, a Bíblia diz, Mateus capítulo 28, verso 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele também é citado no livro de Ezequiel, capítulo 14. Deus fala que se Noé, Daniel e Jó tivessem em Jerusalém, pela justiça deles teriam sido poupados só a vida deles. Então Jó não é história de carochinha, como muitos pastores que não têm um entendimento bíblico. É uma história muito bonita e muito interessante. Então começa mostrando a soberania de Deus. E fala no capítulo 1 que Jó era muito rico, possuía muito gado e era um homem temente a Deus, um homem bom, e que seus filhos davam festas, banquetes. E ele, antes mesmo de se saber se os filhos pecaram ou não, talvez tenham pecado, ele sacrificava a Deus, pedia perdão pelos seus filhos, e assim ele fazia continuamente. E no verso 6, fala, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, Satanás veio no meio deles. Anjos são chamados filhos de Deus. Não são a imagem e semelhança. Nós somos, os anjos não. Mas eles vieram apresentar-se ao Senhor. E a Bíblia diz, o nome Satanás é adversário. O nome original dele, segundo a tradição judaica, é Samael. Deus perguntou de onde vens, ele fala de rodear a terra e passear por ela. A gente não vê demônios rodeando a terra. Aonde eles estão? Em Efésios 6,12, diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós aprendemos em Gênesis que existem 3 céus, e num desses céus é o império das trevas, é onde os demônios estão rodeando. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que o diabo, nosso adversário, Deus não tem adversário, anda ao derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, e Deus nos deu as armas, a armadura para vencer o diabo. E agora ele vai diante de Deus e Deus fala, você viu lá no seu reino um servo meu chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus? E o diabo fala, ele é, porque ele é rico, tem tudo, o Senhor protege, guarda ele, tira tudo que ele vai blasfemar o teu nome. E Deus fala para o diabo, eu permito que você faça isso. Na vida de um cristão, na sua vida, não vale encantamento. Não tem autoridade, a não ser que você dê brecha, e Deus permita, tá? Primeiro, ele tira tudo físico de Jó, até os filhos de Jó. E Jó, mesmo diante dessa situação, não amaldiçoa Deus. Jó reconhece Deus que permite, e de modo nenhum a Bíblia diz que Jó peca contra o Senhor. Então Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que ele tinha, menos na saúde dele por enquanto. E termina o capítulo, verso 22, em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. E agora, num dia de novo em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio Satanás, né? E Deus pergunta para ele, viu lá o meu servo Jó? Ninguém há na terra como ele, homem íntegro, justo e reto, embora você me incitou contra ele. Ele não pecou, ele conserva a sua integridade. Satanás fala, tira a saúde dele. Então Deus permite que toque, mas não mate ele. E a Bíblia diz que Satanás feriu ele da planta do pé ao topo da cabeça com úlceras malignas. Um monte de desgraça cometida na vida de um homem. Muitas coisas na nossa vida a gente não entende, mas a gente tem que saber que Deus, ele não perdeu o controle, ele é Senhor do universo, ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida. E a mulher dele falou para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó falou,
Você fala como alguma doida. Nós não recebemos os bens, não sabemos receber também os males. E em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. 3 amigos de Jó, ouvindo o que ele estava passando, foram até ele e consolaram. São mais amigo da onça do que amigo de Jó, porque o ser humano ele vincula tudo isso a pecado, como se o cara tivesse praticando pecado, Deus punindo essa pessoa. Mas a Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, e que nós estamos no mundo, estamos sujeitos às coisas do mundo. Os amigos de Jó, ele faz o temanita, é descendente de Ismael, príncipe temanita, e Bildade, o suíta, é descendente de Abraão com Quetura, do príncipe Suar. Então, 2 amigos de Jó, você tem a genealogia deles aí. No livro de Gênesis, Jó está ali logo depois de Abraão, contemporâneo de Isaac e de Jacó. No versículo 11, fala o nome dos amigos dele que vieram para consolá-lo. Viram o Jó e choraram e ficaram sem dar uma palavra para ele durante 7 dias, diante de toda a dor que Jó estava passando. Era agora um homem repugnante, um homem cheio de úlceras no corpo, coçando, com caco, com cinza. No capítulo 3, Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Por que ele nasceu? Que se ele fosse um aborto, ou não tivesse nascido, ou tivesse morrido criança, ele já estava na glória. Por que passar por tudo aquilo? Fala que o dia do nascimento dele, que seja convertido em trevas, que não resplandeça a luz. A situação dele era muito terrível. Ele não estava entendendo o motivo de todo aquele sofrimento. No verso 16 ele fala, se eu fosse um aborto oculto, eu nunca existiria, como crianças que nunca viram a luz, porque em vez de pão me vem gemido, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, e sobre mim vem grande perturbação. Agora os seus amigos começam a retrucá-lo, a conversar com ele. Você tem ensinado a muitos. Agora, vendo a aprovação sobre você, você fica assim. Ele fala com ele. Você tem sustentado as mãos fracas e os joelhos vacilantes, mas vindo a sua aprovação, você fica assim. Você sabe que isso é característica de convertido, de uma pessoa que é convertida ao Senhor? E essas palavras de Jó são repetidas em Hebreus 12:12. Fortaleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. A pessoa que é convertida, temente a Deus, homem de Deus, mulher de Deus, ele é uma bênção, ele fortalece, ele ajuda, ele levanta, ele é um servo do Senhor. Não é o temor do Senhor a sua confiança, e o Todo-Poderoso, aquele em quem confias? A tua esperança não é a retidão dos teus caminhos? E ele continua, acaso já pereceu algum inocente, ou alguma pessoa boa foi injustiçada? Ele continua falando, seria por um acaso um mortal justo diante de Deus? Porque Deus não confia nem nos seus anjos e a eles atribui imperfeições. E se ele corta a respiração de qualquer um, esse morre. E ele começa a debater com Jó, que está numa situação terrível, perdeu tudo. Não é para sermos juízes, mas é para fortalecer aquilo que Jó fazia. Eles não estão fazendo com Jó. Pelo contrário, estão tentando arrumar alguma justificativa para que Jó estivesse passando aquilo que ele está passando. Esse livro vai te ensinar muitas coisas. Vai te ensinar sobre como que os judeus serão salvos. Qual é a visão de um homem que morreu antes de Cristo, antes de Jesus? Qual era a esperança antes da cruz desses que morreram antes de Jesus morrer? Como será a salvação deles? Você vai aprender isso tudo no livro de Jó. E ainda vai descobrir o motivo que ele passou toda essa provação. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus.